Aí, pessoal, tudo beleza? Olha, quem é leitor inveterado e também gosta bastante de cinema, sabe que qualquer história que se passa numa cidadezinha do interior, seja lá em que canto do mundo for, é uma história bastante peculiar. E a história que eu vou falar agora, ela é protagonizada por um cara que é pescador, pai de família, um pouquinho desleixado ali, cachaceiro, enrabixado por uma prostituta que, rapaz, ele faz de tudo para tentar ficar com ela, mesmo sem grana. E vai melhorando, tá? Porque a referência visual para a composição da imagem do personagem foi ninguém menos do que Dorival Caymmi. A história se passa ali, acho que pela década de 1950, numa cidadezinha do litoral da Bahia. Envolve briga de galo, coronéis e um protagonista que, se pudesse, ficava lá no seu cantinho, quieto. É daqueles protagonistas que o roteirista tem que cutucar muito para ver se tira ele da inércia. Gente, eu estou falando de A Odisseia de Gonçalo Bombom. Quadrinho roteirizado, desenhado e colorido pelo grande Vander Antunes. História que o Vander escreveu o roteiro ali por volta de 2004 e à época não encontrou nenhum parceiro desenhista. Então, como ele já estava ali no processo de estudar para desenhar melhor e também aprender a colorir, ele resolveu tirar esse roteiro da gaveta, botar a mão na massa e fazer tudo. E ficou um álbum muito gostoso de ler. É uma história muito engraçada, com muita ação e viradas assim inesperadas, tá? Porque tudo pode acontecer ao Gonçalo quando ele afana um galo de briga que o coronel comprou em Salvador. Os capangas dele, o Júlio e o Ricardo, que são amantes, tá? Tem a missão de trazer esse galo até essa cidadezinha, né? Até o coronel. Só que o Gonçalo afanou o galo sem saber que era o galo do coronel para servir de moeda de troca, porque como ele estava sem grana e a sergipana já havia dispensado ele, ele pensou, se eu levo o galo, ela pode fazer, né, o serviço e eu faço o almoço para ela. E como dá certo, o Gonçalo acha que tá tudo resolvido, tá tudo bacana para ele, mas o coronel manda o Ricardo e o Júlio investigar, sondar ali a região, quem é que pegou o galo, um galo de briga premiado, um galo que custou muito caro. E quem é que vai ajudar o Júlio e o Ricardo? É justamente o Gonçalo Bombom, porque dizem que ele é um cara extremamente conhecido na área, que as pessoas gostam dele e ele pode indicar quem poderia ter pego o galo. Então, o Gonçalo Bombom vai entrar nessa roubada totalmente sem querer. Quando ele vê, já tá metido ali pé, mão, cabeça, tá atolado nessa história. Uma história que tem, além de penas voando,
por causa das rinhas de galo, tem também muito tiroteio e muita perseguição. Gente, isso aqui lembra muito ali a forma de ação cômica misturada com policial do Carl Hiaasen, que é mais conhecido aqui no Brasil pela série Bad Monkey, que é uma adaptação de um livro dele. É bem nessa pegada, certo? E é interessante também dizer que quando o Vander bolou essa história ali por volta de 2004, ele pensou que a história iria se passar no México, porque ele queria desenhar aqueles personagens rechonchudinhos, com sombreiros largos, e depois, já metendo a mão na massa, já desenhando, ele mudou a história para se passar no Brasil. Foi um acerto que conecta aqui, né, essa realidade aí de Dorival Caymmi, Bahia, essa coisa da malemolência, do cara bonachão, que tá ali na vidinha dele, pacata, pacífica, e que não quer nenhuma confusão, mas que termina se envolvendo em um baita de um problema. E nos extras aqui, o Vander também conta pra gente que o Ricardo e o Júlio tiveram como referência os assassinos, o Al e o Max, do filme Os Assassinos, The Killers, de 1946, né? Do Senhor de Mack. E olha, gente, que arte gostosinha aqui, essa do Vander, né? Assim, lembra bastante a linha clara. Na verdade, o álbum lembra muito um álbum europeu, essas cores chapadas aqui, muito bonitas, que mostram aí a cidade no início da manhã, no entardecer, à noite, né? A forma como o Vander também pensa as páginas, ele faz muitos quadros por página, porque ele diz que gosta de ver os seus personagens caminhando, né, passando ali pelas páginas. Então, se vocês estão procurando uma história de aventura com bastante humor, vocês vão encontrar isso em A Odisseia de Gonçalo Bombom. Um baita de um quadrinho porreta, feita por um cara muito porreta. É a segunda vez que eu faço quadrinhos porretas sobre trabalhos do Vander Antunes. Então, vão procurar mais trabalhos dele, porque vale muito, mas muito a pena, porque o cara é porreta mesmo.